Samúdio assinou contrato com o Botafogo nesta quinta-feira. O atleta de 14 anos vai integrar o elenco do time Sub-14 depois de ser dispensado do Atlético Paranaense, clube que ele defendia desde fevereiro. O motivo foi indisciplina. Bruninho também é goleiro. Ele recebia do Furacão uma ajuda de custo além de estudos e convênio médico. O adolescente apresentou problemas de comportamento na escola e nas aulas de inglês realizadas no CT do clube. Por isso, o Atlético decidiu por sua saída. Em nota, o alvinegro classificou Bruninho como um atleta com quesitos técnicos promissores. O ex-goleiro Bruno, pai de Bruninho, foi acusado de ser mandante de matar a mãe do jovem Elisa Samúdio em 2010. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Depois de 6 anos e 7 meses preso, Bruno conseguiu habeas corpus através de liminar deferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, em fevereiro de 2017. E você, acredita que o Botafogo fez uma boa aposta? Nem vou falar em questão, eu deixar com o Fernandinho, a Maia e os meninos. Eu só quero abrir agora o 502 e falar uma coisa. A vida, ela dá cada volta. E eu vou falar uma coisa que pode ser... Eu não vou falar a palavra vingança, porque é um menino, um jovem, com uma história muito pesada na vida dele. Mas, pra mim, a coisa mais linda... Primeiro, vocês vão falar se ele tem potencial, e deve ter mesmo. Mas a primeira, esse menino bombar, eu espero que ele seja extremamente bem-sucedido na carreira e ignorar quem é o pai dele. Porque o pai dele não é seguir carreira do pai. O pai dele é um assassino condenado pela morte da mãe dele. Ele é a cara da mãe dele. Ele ser bem-sucedido na profissão do qual o pai era bom, mas deixou de ser a partir do momento que o ignorou, porque a morte da mãe dele, eu cobri os fatos. A mãe dele foi morta porque tinha ele na barriga. Então, que ele ignore, porque o pai dele não matou a mãe por ignorar a existência dele. A maior virada dessa história... Ele tinha nascido, o Paquito, claro, mas eu sou velha de história. Quando ela estava grávida de 5 meses, ela foi numa delegacia, um colega nosso que já faleceu do jornal O Dia, gravou aquele vídeo em que ela estava lá, porque eles deram, ele e o macarrão, um monte de remédio para ela perder esse menino. Então, antes dele nascer, ele já foi ignorado. Isso, a maior coisa que ele seja muito bem sucedido pelo fogão, que ele agarre bastante por ele e que ignore a existência de um assassino que, infelizmente, a justiça é essa. Desculpa, eu tinha que falar, porque eu acompanhei o caso como repórter desde o primeiro dia em que ela gravou aquele vídeo no boletim de ocorrência na delegacia de Jacarepaguá. Pronto, falei. Seja bem-vinda à família Fernanda. Botafogo. Quero te agradecer. Muito obrigada, Fernanda. Cadê? Segue a líder. Um gol de quem? Eu falo daqui. Fala pra mim. Tiquinho, fala pra mim. É que eu estava sem o meu leque. Como é? Fala pra gente. Cara, ontem vocês viram o engenhão com a voz dessa mulher? Sim. Ela falava, Tiquinho! E o mundo respondia, Soares! Tiquinho! Soares! Incendeia a torcida do Fogão. Fogão. O desafio é maior quando o estádio está todo lotado, porque é muito barulho, gente. Deu certo, então, Fernanda. Você tem que estar, mas o povo já está acostumado com nós. Eu escutei lá de casa. Para de ser isso. humilde! Ela virou um fenômeno e isso tudo conspira pro trabalho dessa mulher. Um orgulho Perfeito. de ver todo mundo gritar. Amiga, obrigada. Tá aí uma alegria muito. Te amo, beijo. Assim, eu falo, o que é o futebol, né? O futebol, ele ultrapassa a questão do esporte. A gente tá falando de um atleta, que é o Tiquinho Soares, que perdeu o pai dele há um mês, né? Que perdeu... Vamos lembrar aqui, um pênalti no ano passado contra esse mesmo Palmeiras. Foi muito cobrado, Eu não sei por que isso time que é é esse que tá natural. Mas foi o que aconteceu e é muito natural. Ele tava 3 meses, amiga, sem fazer um gol. E aí fazer um gol Em cima deles! nesse jogo, em cima do Palmeiras, consolidando a liderança, com o estádio lotado. E ele há 3 meses sem marcar. Isso é muito emblemático. Lavou a alma. Isso é muito bacana. Isso é daquelas histórias que a gente acompanha aqui fazendo esse programa de futebol, que você fala, que maneiro, que legal. Toda vez que tiver jogo contra aquele time, eu vou me vestir de botafoguense. Obrigada. Não falei nada, beijo, tchau! Beijos, Isabelle Benito. Eu tenho uma pergunta, ô Lucas Pedrosa. Eu já até sei qual é. Que eu tô aqui. Eu já até sei qual é. Eu tô aqui, ó. Passei a noite toda. Dormiu? Não. Entendi. Eu tô aqui querendo saber, Veneluí Casagrande. Pois não, Fernanda Maia.
você continua com medo apenas daquele time verde? Eu posso te responder com uma pergunta? Não, porque você não assistia Chaves, não? Eu posso te responder com uma pergunta? Ué, eu vou ter medo de quem? O Palmeiras é atual campeão brasileiro. O Botafogo, no passado recente, foi pro cavalo paraguaio. Eu continuo tendo medo do Palmeiras. Inclusive, que bom que o Botafogo ganhou. É ótimo pro futebol carioca. Olha pra trás, Vinícius. Solta o som, DJ Careca! 18 de julho, 1 e 2. Prepara o corte. Prepara o corte. Incendeia a torcida do Fogão. Vamos juntos? Eu grito daqui, Tiquinho, e vocês respondem daí, Soares. Eu começo? Tiquinho! 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 Ai, 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 ai. Quanta emoção, meu Deus do céu. Isso é mais do jogo de ontem. Quando o Tiquinho fez o gol, eu sentei na cadeira. Eu me emocionei mesmo. Aliás, e isso é sério, agora um beijo pra minha mamãe que tá no hospital agora, que ela passou mal assistindo essa partida. Que isso? Isso é sério. Melhoras. É verdade. Então vamos lá controlar esse futebol aí que a gente às vezes deixa entrar demais no coração. Verdade. Olha quem tá falando. Mas é isso aí, mamãe já chegou aí no hospital pra ficar contigo, viu? Olha aí, sobe a minha lavadeira. Sobe. Ela me mandou um áudio nervosíssimo. Mãe, filho, o Tiquinho fez um gol e depois passou mal, Lucas Pedrosa. Isso Faz não parte. é um meme. É muita emoção, Te mas... amo, mãe, já vai ficar bem. Ó, aqui é a minha labareda, ó. Com o gol do meu Tiquinho Soares, o meu glorioso venceu o Palmeiras e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Vocês gostam também de botar suas palavras pra eu ler, né? Eu vou ler. Fala, Flavinique. O clima no Newton Santos era de final de campeonato. O jogo do líder contra o vice-líder correspondeu à expectativa. Júnior Santos foi o primeiro a dar um susto no Everton. Depois, foi a vez do Marlon Freitas parar no goleiro do Palmeiras. Júnior Santos teve outra chance e o Everton foi bem de novo. O Palmeiras criou a melhor oportunidade do primeiro tempo com Flaco Lopes. E o John mostrou que o alvinegro também está bem servido na posição. Era ataque lá e cá, e o Luiz Henrique foi outro que não superou o Everton. O segundo tempo começou como o primeiro, com Júnior Santos, dessa vez, perdendo o gol cara a cara com o goleiro. Até que o Luiz Henrique fez essa boa jogada e o Tiquinho lavou a alma quase um ano após ter perdido um pênalti contra o mesmo adversário. É um jogador importante para nós da forma como trabalha, fez um jogo tremendo, não só pelo gol que fez, porque destaco aquilo que é a sua entrega e a disponibilidade para o coletivo, e isso para mim será sempre o mais importante. Havia o temor de uma nova virada alviverde, mas o John estava lá para escrever uma nova história do confronto. Foram duas defesas fundamentais para garantir o resultado, que poderia ser maior se o Tiquinho acertasse essa finalização. Dessa vez foi com um final feliz para os botafoguenses. O time chegou à 4ª vitória seguida e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Hoy estamos punteros, solos, eso es muy bueno, pero no podemos bajar el pie del acelerador porque la realidad es que él hizo un camino muy largo. Era muito importante para nós ganhar, sabendo nós também que esta vitória apenas nos dá a continuidade naquilo que é a liderança do campeonato, mas destacar também aquilo que é o jogo que foi. Eu creio que todos ficamos muito satisfeitos com o jogo que assistimos. O apito final do Daronco foi a senha para uma comemoração que há muito tempo não se via no Newton Santos. É o Botafogo versão 2024. Que alegria, meu fogão! Já vamos falar dos destaques do jogo, mas antes eu vou falar do cara que fez o gol, que é o Tiquinho Soares ou Lucas Pedrosa. E assim, o torcedor talvez vai ter que se acostumar que ele não vai marcar muitos gols na temporada. Ele vai participar muito pelo jeito do jogo do Arthur Jorge. Os compromissos ofensivos e até defensivos do Tiquinho hoje com o treinador Arthur Jorge são completamente diferentes do último Tiquinho que a gente via taticamente.
E aí, com isso, a gente olha os scouts do Tiquinho, a gente vê que a participação dele em gols é altíssima. E que ele, efetivamente, fazendo gol é menor do que na última temporada. Mas sabe o que diz muito sobre um camisa 9 pra mim, ô Lucas Pedrosa? Exatamente isso aqui. Um jogo em que a gente viu algumas chances serem desperdiçadas, não só pelo Everton, que é um grande goleiro, mas também, às vezes, até por uma... Não poderia ser uma finalização, mas é um nervosismo, uma ansiedade. E aí vem um cara, que é o Tiquinho Soares, um 9, um cara efetivo, um cara letal, e faz o gol, um gol magrinho, o que condiz muito com o resultado, que foi um jogo altamente equilibrado, né? Sim. Poderia o Palmeiras ganhar, poderia ser um empate, poderia o Botafogo ganhar, porque a gente está falando de duas grandes equipes. E aí você ter um cara que é decisivo. Isso é um camisa 9, Lucas Pedrosa. Sem dúvida alguma. Eu acho que o Tiquinho não só lavou a alma dele, mas ele lavou a alma da torcida inteira do Botafogo na partida de ontem. Eu acho que o trauma, e eu não sou botafoguense, mas eu tento imaginar do que aconteceu no ano passado, ainda foi carregado, principalmente para esse centroavante, e ele respondeu da melhor maneira, se posicionando bem, não só isso, não só fazendo gol, como fez muito bem, batendo com a canhota, que nem a perna melhor dele, não vou nem falar que é ruim, porque não é ruim, e ele conseguiu se posicionar muito bem ali como um camisa 9. Mas o Tiquinho, ele foi para mim o centro das atenções na parte ofensiva porque ele é uma referência. Nem sempre ele vai conseguir carregar a bola, nem sempre ele vai conseguir bater no gol, mas ele está sempre abrindo espaço para os pontas que chegam, que no caso são o Luiz Henrique e também o Júnior Santos, além do Savarino, que jogou uma bola absurda ontem também, um jogador de extrema qualidade. Então o Tiquinho Soares, ele mostra mais uma vez que ele é um dos grandes camisas 9 do futebol brasileiro. E no ano passado, se ele tinha feito um primeiro turno impecável, realmente o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, novamente, se você for pegar as últimas partidas do Botafogo, a participação dele é fundamental e é um grande jogador. É o segundo no time, melhor a participação em gol porque foi o que eu comecei o programa falando, né? O Big Boss falou aqui no meu ouvido. Porque se ele não tá marcando, ele tá assistindo, ele tá ajudando. Segurando zagueiro, fazendo pivô. Ontem ele sofreu umas marcadas, outras não, fazendo uma parede que pra mim hoje no Brasil ele é um dos melhores, essa parede que ele faz com muita precisão, ele sofreu mais de 10 faltas. Umas marcadas, outras não, que é natural de uma partida, mas ele sofre muito. E quando você olha, ele tá com 2 caras em cima dele. E na matemática lógica, se tem 2 caras em cima dele, tem alguém sozinho. E tem um detalhe, mesmo que ele não esteja bem dentro de campo, ele é um jogador que vai chamar a atenção do adversário, independentemente disso. Você acha que o Gustavo Gomes não fica preocupado com ele, que o Murilo não fica preocupado com ele? Mesmo ele não estando bem numa fase boa, ele é o Tiquinho Soares, que ele já mostrou que ele é um cara que sabe jogar muita bola. E não só apenas fazer gol, foi o que vocês mencionaram aí. Só que eu acho que, beleza, a gente tem que destacar o Tiquinho Soares, porque foi o ator do gol. Página, Posso ir para outra página? Vamos, vai que eu acho que a gente página. precisa falar sobre isso, que é o Marçal. O Marçal, legal. Jogou também. muita bola. Tem vários destaques nesse jogo aí. O goleiro John, o Marçal, o Luiz Henrique jogou muita bola ontem, fez aquilo que se espera dele, um jogador extremamente decisivo. O próprio Júnior Santos, eu acho que fez uma boa partida também. Então, o coletivo do Botafogo foi muito forte. Muito bom, né? mas o coletivo do Palmeiras também foi muito bom. Eu acho que se o Palmeiras tivesse saído com a vitória, também não seria nenhum absurdo. E a gente fala que foi um jogão, pra mim, até o momento, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Eu tenho assistido a vários jogos e se eu pudesse escolher até agora, esse pra mim foi o melhor jogo. O jogo foi bom do primeiro segundo ao último segundo. E bom em todos os sentidos. Até o árbitro, que eu fiquei com medo de querer aparecer, de atrapalhar um pouco o jogo, que é o Daronco, que ele tem esse histórico, nem ele atrapalhou tanto assim. Sejamos francos, a arbitragem foi boa no meu ponto de vista. Ele para muito o jogo, isso me incomoda um pouco, mas é da personalidade dele. Eu já vi pior dele, dele. Também. Mas dentro de campo tem vários destaques aí. Eu queria mencionar o John novamente, o Marçal, que eu não colocaria o Marçal, e o técnico colocou, e o Marçal fez uma baita partida. A gente pôde ver o Estevão anulado. Ou melhor, não rendendo aquilo que ele vem rendendo muito com a camisa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, parabéns ao Marçal pela partida de ontem, foi um jogador extremamente decisivo no setor defensivo. A gente estava em dúvida aqui, né, se ele ia colocar o Marçal ou o Cuiabano, e se ele ia colocar um terceiro homem mais de marcação, como o Tietê, ou se ele colocaria o Savarino, faria aquele quarteto de frente, que foi o quarteto que ele escolheu assim que ele chega, quando começa no Botafogo, aquele quarteto ofensivo. A gente ficou em dúvida, qual seria a escolha dele? Ele fez um equilíbrio. Ele botou um lateral esquerdo mais marcador, que é o Marçal, mais experiente defensivamente, vamos dizer assim, tanto que ele foi, para mim, nota 10, assim, foi muito eficaz. A gente está falando de um Palmeiras com um garoto, que é o Estevão, com muito destaque na competição.
Um garoto que tá levando o Palmeiras. O Palmeiras é um time altamente equilibrado, cascudo e tudo mais, todo mundo já sabe. Mas o Estevão tá sendo a cereja do bolo. E ontem a gente tá falando de um Estevão que foi muito bem marcado pelo Marçal, pelo Barbosa. Então, assim, um destaque muito grande pro Marçal. E aí você sabe, aí você vê o dedo do treinador mesmo, é o dedo do Arthur Jorge. Já viu como é que tá grandão, Pedrosa? O povo tá vendo de longe. Você vê. Tá vendo aí, Pedro? Tá assim. O Marçal, ele escolheu o Marçal e equilibrou pra não fazer também um Botafogo tão defensivo, Lucas Pedrosa. Não, muito pelo contrário. O Botafogo é um time que manteve o seu estilo de jogo, é claro. Se a gente for falar sobre essas duas equipes, eu diria que são as duas equipes que têm mais força física e intensidade do Campeonato Brasileiro. São duas equipes muito fortes nessa contenção e também nessa intensidade, tanto é que o jogo não parava, era contra-ataque em cima de contra-ataque, era o tempo inteiro essa bola indo e voltando. E os goleiros fazendo show. E eu ia chegar lá, exatamente. Assim, eu acho que o Marçal ele tem toda a experiência de ter jogado numa Premier League, ou seja, ele enfrentava os melhores pontas do futebol mundial e ele enfrentou o Estevão e saiu muito bem. Mas ontem, pra mim, além do Savarino, além do próprio Marçal, se a gente for falar a dupla de zaga do Botafogo foi muito bem, ontem, pra mim, os destaques ficam com os goleiros. O jogo poderia ter sido 2-2, 3-2 Botafogo, 4-3, poderia ter sido um placar muito elástico. E ontem o Everton e o John protagonizaram partidas sensacionais. Não à toa, acho que o Everton, inclusive, foi escolhido o melhor do jogo, né? Ele agarrou muito. E eu digo isso porque eu acho que o Everton agarrou até mais do que o John. Se não fosse o Everton, o Botafogo teria ganhado tranquilamente do Palmeiras, mesmo o Palmeiras tendo feito um grande jogo. Eu acho que ontem não só venceu o melhor, venceu o mais organizado, venceu a equipe que teve mais ímpeto, mesmo o Palmeiras também fazendo uma grande partida. E aí a gente falou, destacamos o Marçal, né? E aí a gente tá falando de experiência. Na outra ponta eu tenho o Damian Soares, que é outro cara com muita experiência em parar pontas. A gente deu o destaque pro John, também pro goleiro Everton. E claro, a gente fala aqui do futebol do Rio de Janeiro, a gente tá olhando muito lá o lado do Botafogo, né? A gente falou do Tiquinho Soares, que foi o nome do jogo, porque ele foi o homem-gol. Mas a gente tem que falar do que é o diferente, Vini Casagrande. E aí eu tô falando do Luiz Henrique, né? Um cara que hoje não é mais, porque agora é o Thiago Almada, mas ele era a maior contratação agora, até pouco, da história do futebol brasileiro. A gente tá falando de um garoto liso, com 1 contra 1, com muito recurso, com muita plástica efetiva. Porque às vezes a gente vê um cara ou um ponta com muita verticalidade e veloz. Ou então um cara muito plástico, pouco efetivo. A gente tá falando de um cara plástico e efetivo. E é um cara diferente. E ele, pra mim, ontem fez uma grande diferença para um duelo que é equilibrado e você tem alguém fora do tom que vai levar aquele jogo para algum lugar que poderia ser um empate. Ele tira daquela zona. Exatamente por todas essas virtudes que você acabou de mencionar sobre o Luiz Henrique, a gente esperava mais dele aqui. Quando a gente cobra de um jogador, porque a gente sabe que ele pode entregar mais. E de fato, embora o Luiz Henrique estivesse fazendo boas partidas, a gente sabe que ele pode entregar mais com a camisa do Botafogo e ontem ele entregou aquilo que se espera dele. Um jogador extremamente importante, deu muito trabalho ao setor defensivo do Palmeiras, é um jogador liso, vertical, vai pra cima, não é aquele jogador habilidoso, mas que fica perdendo tempo dentro de campo, sabe? Aquelas jogadas que não vão dar em nada, muito pelo contrário. Ele faz jogada habilidosa, mas é partindo pra cima, sempre buscando o gol. É um jogador de uma qualidade absurda, não à toa que vários clubes estavam tentando a contratação dele, o Botafogo conseguiu. É um jogador que com certeza vai ajudar muito o Botafogo ainda nessa temporada e ajudou ontem. Porque embora ele não tenha feito gol, mas as jogadas dele, várias jogadas poderiam ter saído do gol. Ele deu assistência, é verdade. É pra isso que você contrata um jogador de 100 milhões de reais. Não só pra fazer decidir gol. campeonato. É isso aí. E ontem ele decidiu um jogo de campeonato brasileiro. Você poderia ter um placar do 0-0, o diferente faz isso, tira daquele lugar que é o equilíbrio e desequilibra, né? Perfeito. Poderia ter acontecido isso com o Estevão, que é um garoto com muita qualidade, mas ainda é um menino que vai maturar, que vai acontecer, e foi muito bem marcado, como a gente já citou por aqui, mas o Luiz já tem uma experiência um pouquinho maior e já consegue... Gente, essa jogada do gol foi mais uma de tantas que ele tentou. Ele passou com umas plásticas tão bonitas. E, na verdade, várias dão certo. Só que não acontece o gol, entende? É isso. E aí a gente acaba passando batido. Ou não fala mais. Exatamente. E me preocupou muito que 1 minuto de jogo... o Verê disse que na transmissão do Plin eles chegaram a comentar lá do estádio. Eu já falei, galera, prepara a substituição. Porque ele começa a mancar. Eu falei, não acredito. Ele sai do último jogo machucado. Machucado não, né? Com dores no tendão. Falei, não acredito que o Luiz não vai seguir esse jogo. E pra mim foi aí um grande bolão do Marlon Freitas também. No setor defensivo teve uma surpresa também, porque a gente esperava o Lucas Alter entrando. E o Alexander entrou bem. Mas eu citei o Alexander ele gosta aqui desse ontem estilo de por jogo. conta da bola aérea do Palmeiras. Eu já imaginava que poderia ser ele. Eu vejo essa também escolha. a parte também do estilo, sabe? O Alexander, ele sabe tirar o adversário do sério, digamos assim. É verdade. Agora pensa,
A gente falou do John, destacamos o Marçal, destacamos o Damian, você citou o Marlon. Savarino. Falamos do Savarino, falamos do Luiz Henrique, do Tiquinho Soares, do próprio Júnior Santos, você citou ele por aqui. Eu não posso deixar de falar do Gregory, que mais uma vez fez uma partida de almanaque. O último jogo ele já tinha sido para mim o destaque da partida. Se a gente acabou falando de todos os 11 jogadores e também as peças que entraram muito bem nas mexidas do Arthur, porque isso é ter elenco, a gente está falando de um Arthur Jorge, a gente está falando de um Botafogo com um treinador com muita intensidade, com muita qualidade tática, entendimento tático. E ontem foi um jogo de prancheta, sim. Um jogo de prancheta do melhor treinador hoje atualmente atuando no Brasil, que é o Abel Ferreira, né? E de um cara que está caminhando a passos. Posso fazer um elogio ao treinador do Botafogo Claro. também, que é fora das 4 linhas? Na entrevista coletiva ele fala sobre futebol. E a gente tem visto muitos treinadores não falando sobre futebol, utilizando a entrevista coletiva para, entre aspas, cortina de fumaça, reclamar de outras coisas e não discutir o erro da equipe dele. E no caso do Arthur Jorge, na entrevista coletiva, ele fala sobre futebol. Isso é importante também para o torcedor entender as escolhas dele durante o jogo. Então, parabéns ao treinador do Botafogo. Vamos olhar a classificação, Vene Casagrande? Vamos, ué. Você tá rindo? Ué? Tem uma coisa assim de falar. Ai, né? ai, Vou falar, ai, vou Fernandinha. falar. O que é, Vene? Eu já vi muito elefante cair da árvore. Ai, ai, ai. Briguem! Eu não falei nada, gente. Calma, brigue por quê? Eu não falei nada. Vamos lá, tá aí a classificação, o meu fogão aí com 36 pontos em primeiro lugar e o Palmeiras em segundo com 33. Falamos muito aqui que seria um Ou seja, o Botafogo é o... Primeiro colocado. Ai, eu amei! Eu vou usar. Ué, cara. Obrigada, Pedrosa. Vene, eu tô com ela, Vene. É isso aí, Você tá Vene. desdenhando dela há um mês. Não tô Há um mês. desdenhando. E Eu olha só lá a quero que tabela. ela fale líder, só isso. Tem 5 pontos, né, de diferença pra você. Você que não trate de ganhar, não, pra você ver. Ih, deixa o meu cavalo andar, hein, guerreiro. Você que não trate de ganhar, não. Brigue, ó. É. Tá aqui chegando pertinho, ó. Aqui, ó. Eu tô com medo é do Vasco. Esse eu tô com medo. Sabe o que acontece? Aí o povo me para na rua e fala que a risadinha do Vene me irrita também. Ah, é? É isso aí. Me irrita. Cuidado, Vene. Tua briga agora tá com São Paulo, com Bahia, com Cruzeiro, O Fortaleza. foco é outro. Qual é o teu foco? Eu gosto de ganhar Liberta. Isso eu gosto de ganhar, cara. Ai, Pedrosa. Esse negócio de Libertadores. Olha. Sabe? Título internacional. Água na boca. Tá bom, olha aí, ó. Flamengo com 31 pontos em terceiro. Vamos lembrar aqui mais uma vez, o Flamengo tem um jogo a menos, essa rodada aconteceu. O Flamengo não jogou nem vai jogar agora por conta do jogo o jogo com o Internacional. O São Paulo com 30 pontos. Ganhou. Falamos aqui pela semana. Gente, abre o olho com